Olá, você já ouviu falar do pós-milenialismo ou pós-milenismo? Talvez você nunca ouviu falar a respeito destas expressões. Mas se você nunca ouviu falar, não se preocupe, porque eu estarei dando uma explicação a respeito do pós-milenismo ou pós-milenialismo. E eu aproveito aqui chamar a sua atenção. Se você está se deparando com esse canal pela primeira vez e você nunca se inscreveu no meu canal do YouTube, o que está esperando? Corra logo, se inscreva neste meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD. Por que é importante você se inscrever nesse meu canal? Isto é de modo que você possa receber notificações em todas as semanas de todos os meus vídeos e você estará aí baixando os meus vídeos ou o vídeo que eu estarei publicando, você estará baixando ou assistindo quando você quiser. E se você exatamente gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com as outras pessoas, de modo que as outras pessoas possam ter o conhecimento que você estará tendo a partir de agora. Então, vamos ao nosso tema, o pós-milenialismo ou pós-milenismo. Sabe, o pós-milenismo, na verdade, é uma interpretação de Apocalipse capítulo 20, que vê a segunda vinda de Cristo como ocorrendo após o milênio. Uma era dourada da prosperidade e dominância cristã. O termo, de facto, inclui várias opiniões semelhantes do fim dos tempos e existe em contraste ao pré-milenismo, que é a visão de que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do seu reino milenar e que o reino milenar é um reino de 1000 anos literais e em menor contraste ao amilenismo. O amilenismo, na verdade, é compreendido como 100 milênio literal. Não 100 em termos de número, mas 100 como em inglês, without. No entanto, o pós-milenismo é a crença de que Cristo vai retornar depois de um período de tempo, mas não necessariamente 1000 anos. Aqueles que defendem essa opinião não interpretam literalmente as profecias ainda não cumpridas. Eles, temos que admitir que acreditam que Apocalipse capítulo 20, por exemplo, verso 4 a 6, não deva ser interpretado literalmente e que 1000 anos simplesmente significa um longo período de tempo. Além disso, o prefixo pós esse prefixo pós, em pós-milenismo, denota que Cristo vai retornar depois que os cristãos, isto não o próprio Cristo, mas depois que os cristãos estabelecerem o reino na terra. Esta, de facto, esta é a crença do pós-milenismo. Aqueles que defendem o pós-milenismo acreditam que o mundo vai ficar melhor e melhor, apesar de toda a evidência de que o contrário esteja acontecendo com o mundo inteiro, eventualmente se tornando cristianizado. Perceba que depois que isso acontecer, Cristo vai retornar, de acordo com este ponto de vista. No entanto, essa não é a visão do mundo no fim dos tempos que a Bíblia apresenta. No livro de Apocalipse, é fácil ver que o mundo será um lugar terrível ou horrível durante aquele tempo futuro. Além disso, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7, Paulo descreve os últimos dias como tempos terríveis, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos a falar tempo antes da segunda vinda de Cristo. Aqueles que defendem o pós-milenismo usam um método não literal de interpretar profecias ainda não cumpridas, acrescentando o seu próprio significado às palavras. O problema com isso é que quando se começa a dar significados diferentes a palavras além do seu sentido normal, uma pessoa pode decidir que uma palavra, frase ou sentença significa qualquer coisa que queira que signifique.
toda a objetividade em relação ao sentido das palavras é perdido. Por exemplo, quando as palavras perdem o seu significado, a comunicação cessa, a comunicação para. No entanto, não foi assim que Deus quis que a linguagem e a comunicação fossem. O nosso eterno e incomparável Deus se comunica conosco através de sua palavra escrita, a Bíblia, dando um significado objetivo às palavras para que as ideias e pensamentos possam de fato ser comunicados. O contrário disso, claro que seria uma série de problemas. Uma interpretação normal e literal das Escrituras rejeita o pós-milenismo e defende uma interpretação normal de todas as Escrituras, inclusive das profecias ainda não cumpridas. Outro sim, temos, na verdade, centenas de exemplos nas Escrituras de profecias sendo cumpridas. Tomemos, por exemplo, as profecias sobre a pessoa de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Aquelas profecias certamente foram cumpridas literalmente. Considere, por exemplo, o nascimento da pessoa de Cristo Jesus com base o profetizado lá em Isaías 7,14, em Mateus 1, verso 23. Considere a morte de Cristo Jesus, pelo que o profeta Isaías escreveu em Isaías 53, verso 4 ao verso 9. Essas profecias foram cumpridas literalmente, e isso é motivo suficiente para acreditarmos que Deus continuará cumprindo a sua palavra, literalmente. E a visão bíblica com relação ao período milenar, por exemplo, quando você estuda Apocalipse capítulo 20, você percebe que será um momento em que Cristo já não estará no santuário celestial, porque ele até lá sairá do santuário celestial para vir à terra com os seus anjos em busca dos seus filhos. Não que exatamente ele pisará na terra, ele não vai pisar na terra à luz do que a gente compreende com base ao que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e o verso 17. E também com base a passagem a passagem que nós temos lá em Mateus capítulo 25, verso 31 a 32, outro sim também com o contexto de Apocalipse capítulo 20. Aí percebemos que os anjos com Cristo Jesus estarão vindo nas nuvens dos céus e eles tocarão as trombetas, e Paulo registra ou retrata de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, justos que estivermos, os justos que estiverem vivos até lá, vão exatamente se unir ao grupo dos que estarão ressuscitando em Cristo Jesus, e ambos os grupos estarão subindo aos céus, ao encontro de Cristo Jesus nas nuvens dos céus, lá nos aires. E, de certa forma, aí o período milenar está em andamento, está contando. E, de certa forma, naquele período dos 1000 anos, Satanás estará acorrentado, não com correntes fortes de metal, mas no sentido de que estará sozinho aqui na terra, sem ter ninguém para tentar, sem ter ninguém para enganar, os seus anjos por ali também. Todos os ímpios pecadores não estarão mais vivos, eles morrerão aguardando a segunda ressurreição que ocorrerá depois da terceira fase do juízo, a que chamamos de juízo executivo ou execução final. Isso depois que a cidade santa tiver a descer a Nova Jerusalém, que será a capital do reino restaurado, a capital da nova terra. Aí, Cristo Jesus descendo com o seu povo na cidade santa, a Nova Jerusalém descendo, aí Satanás será solto. Haverá segunda ressurreição e os mortos, aqueles que são
que os ímpios pecadores estarão ressuscitando, obviamente, estarão ressuscitando, e Satanás vai convencê-los para a destruição, para destruírem a cidade santa, Nova Jerusalém. E vai acontecer um fenômeno estranho. Deus fará descer fogo, fará descer dos céus fogo misturado com enxofre, para purificar os ímpios pecadores, Satanás, os seus anjos, e inclusive purificar a terra. Então, esta é a compreensão que nós temos a respeito do período milenar, dos 1000 anos, e que de facto Jesus vai voltar, e enquanto ele volta, vem buscar os seus filhos, aí o período milenar está em contagem, está em andamento, e claro que aí nós entendemos que será um momento da segunda vinda de Cristo. Claro que depois do milênio, a gente também tem, ou seja, depois da terceira fase do juízo, que é a execução final ou juízo executivo, aí Cristo Jesus estará descendo com os seus filhos, juntamente com a cidade santa, para pousar a cidade santa, a Nova Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. E aí nós compreendemos também como sendo a terceira vinda de Cristo. Ou seja, Cristo veio pela primeira vez, quando foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, quando ele veio e se tornou, depois de 4.000 anos de pecado, se tornou como Deus entre os homens, e virá pela segunda vez, quando vir nos buscar para levar-nos no novo céu, na nova terra, no mundo por vir, e virá pela terceira vez quando descer conosco com a cidade santa para reinar para todo sempre aqui nessa terra que será restaurada. Espero que você tenha compreendido. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos. Até a próxima.